e, é claro, no domingo seguinte será o culto administrativo. Vamos ler a palavra, João capítulo 4, versículo 5. Eu quero ler com os irmãos até o verso 14. Diz assim: chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, água viva? És tu maior do que terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vamos ler mais uma vez, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de ver o que João viu, de observar, Senhor, com profundidade a Tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, e reconhecemos a Tua palavra é a verdade. O Teu Espírito Santo que age em nós e que mora em nós, nós entregamos agora as nossas vidas para que o Senhor realize a obra em nós. E enquanto, Pai, estamos aqui diante de Ti, que seja, Senhor, o mover do Espírito do Senhor, nos conduzindo, Senhor, a pasto verdejante. Pois assim, Pai, cremos, a Tua palavra é alimento para nós. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero observar aqui, irmãos, que nós, como eu disse no começo, nós estamos observando o que João viu. O Evangelho de João, no início, João declarando que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E então ele escreve o Evangelho. Toda a narrativa do Evangelho vai visar mostrar e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como a glória do Filho único de Deus, o único que é Filho de Deus genuinamente, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembrando aí que a glória é a majestade, a tradução do texto grego, da palavra grega para glória ali, glória do unigênito do Pai, a majestade e o brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Mas a ótica agora para o texto de João 4 é que quando João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, né? Eu não sei se você observou, mas acredito plenamente que conforme são os episódios que Jesus se manifesta na vida das pessoas, está a expressão dessa glória. E essa glória, ela traz a graça de Deus. Porque o fato do Verbo ter se tornado carne, ter se feito carne e habitado entre nós, já é a manifestação da graça de Deus. Vamos relembrar o que significa graça. Graça é aquilo que Deus dá, mas que nós não merecíamos. Nós não merecíamos o seu perdão e Ele nos dá. Nós não merecíamos que Ele nos agraciasse com a presença do unigênito do Pai. O próprio Deus gerou, por meio do Espírito Santo, Jesus Cristo no ventre de Maria. Nós não merecíamos tudo isso, mas por graça Ele concedeu. E quando falamos não merecíamos,
porque absolutamente os nossos feitos só requeriam uma coisa: a morte, só a escuridão, só a destruição eterna. Mas ele, por amor e graça, ele se manifestou, e não por meio dos profetas, mas pessoalmente por meio do seu Filho. Lembrando, irmãos, que o Filho é a expressa imagem da sua pessoa. E então, o ato da presença de Jesus no meio dos homens é cheio de graça. A graça aqui é a manifestação dele. E agora ele se aproxima de uma mulher excluída, discriminada, vamos dizer assim, dentro da linguagem da época. Por quê? Porque ela vai pegar água. Esse poço ficava fora da cidade. E ela vai buscar água e ela está sozinha. Aqui, o texto vai mostrar que ela está sozinha. Aliás, nesse momento está somente os dois, Jesus e essa mulher. E isso não era o comum da cultura da época. As mulheres iam juntas buscar água. Muito comum você encontrar, muito fácil de elucidar isso, o costume das mulheres andarem juntas, talvez 3, talvez, é claro, no mínimo 2, mas jamais sozinhas. E você já conhece o texto, logo na frente, mais à frente um pouco, acompanhe aí o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, verso 16, vai e chama teu marido, e volta aqui. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Verso 18, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, ela logo em seguida, ela fala com Jesus dizendo, vejo que és profeta. O que significa isso? Você vai ver a conduta dos profetas do Antigo Testamento, todos eles tinham acesso à revelação, conforme o propósito de Deus, eles sabiam o que se passava na vida daqueles que falavam com eles. Deus dava acesso às situações, e aqui ela se declara como alguém que está diante, ela pergunta, aliás, ela declara, aliás, vejo que és profeta. Jesus manifesta aqui o conhecimento da conduta dessa mulher. Ela havia tido 5 casamentos, 5 relacionamentos que culminaram em casamento. Isso era algo completamente contrário a todas as culturas da época. E, é claro, Samaria. Domingo pela manhã, nós pretendemos, se assim o Senhor permitir, continuar ministrando ao coração, nós pretendemos ir a fundo sobre a divisão que havia entre os samaritanos e o povo de Israel, os judeus, vamos dizer assim. Nós pretendemos ir a fundo aí, visando levantar este assunto que perdura até hoje, em se tratando da aplicação desse princípio, pois aqui há o ser humano. Não importa a nacionalidade, há uma série de observações que perduram até hoje, que causa divisão entre as pessoas. Mas entender o fato bíblico, que era desde os reis antigos, é muito importante para compreender a Escritura. Compreender as palavras de Jesus, quando em Atos 1 ele diz que os discípulos deveriam receber poder para serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele declara Samaria? Nós vamos passar a entender melhor tudo isso. Mas isso nós pretendemos ver domingo pela manhã. Eu quero
até porque é muito material no Antigo Testamento para compreender e um assunto riquíssimo para o nosso crescimento e a nossa edificação. Mas eu quero dar destaque aqui ao fato de que Jesus se manifesta na vida dessa mulher que não tinha uma conduta bem vista pela sociedade dela. Ela era samaritana, os samaritanos elegeram um entendimento de fé diferente do povo de Israel, diferente quanto ao local de adoração. Eles entendiam que a adoração a Deus deveria ser em Samaria. O povo de Israel, por outro lado, entendia que a casa de Deus era Jerusalém, o lugar do templo. E, como eu disse, domingo pela manhã nós pretendemos abordar isso, pois é muito material, mas eu quero aqui me ater ao fato de que esta mulher, que não tinha mulheres andando com ela, que era comum acontecer, e certamente por causa de sua conduta de vários casamentos, e o texto declara que o marido que ela tinha agora não era dela, dando a entendimento de uma possível conduta adúltera. O texto bíblico aqui vai declarar, meus irmãos, que Jesus fala com essa mulher. E ele fala com o objetivo de revelar os céus a essa mulher. Veja bem, enquanto as outras mulheres mantinham distância dela ao ponto de não andar nem mesmo para promover algum tipo de segurança andando juntas, ou um auxílio mútuo andando juntas para ir buscar água. Essa mulher, ela não só é abordada por Jesus, mas ela recebe a revelação dos céus, aonde Jesus oferece a essa mulher a água viva. Veja, Jesus, normalmente, ele utiliza aquilo que é cotidiano na vida das pessoas, e agora não é diferente. Essa mulher saiu para ir buscar água, ela precisava de água, ela saiu. E ele utiliza essa necessidade para fomentar o assunto da sede espiritual. Aqui nós estamos vendo que, diferente dos homens, Jesus não discriminava essa mulher no entendimento de que, ao ser visto com ela, poderia ser, então, mal falado. Jesus age com essa mulher com entendimento do céu, com entendimento do céu. Qual é o entendimento do céu, irmãos? O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os bons, mas para os maus. Em outro texto você vai encontrar Jesus dizendo que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E então esta mulher enferma, enferma da alma, enferma das emoções, enferma do pecado, ela é abordada por Jesus, e não só numa conduta de educação, um bom dia, uma boa tarde, mas para revelar os céus. E aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o que João viu. João viu Jesus cheio de graça. Ele viu a manifestação do Verbo vivo. E ele então escreve essa revelação. Ele veio e teve contato com os pecadores para tirá-los do caminho do mal e buscar a salvação destas pessoas. Entenda, nós estamos diante do entendimento de como Jesus é, de como Deus é. Enquanto nós, e até hoje, irmãos, nós estamos sujeitos a discriminar pessoas. Estamos sujeitos a não falar com esta ou aquela por causa da sua conduta pecaminosa. Mas eu quero aqui dizer para você que, se você é um discípulo, você precisa falar com todas as pessoas. E você precisa lembrar que, assim como você recebeu salvação, você precisa ser instrumento para a salvação das pessoas. Portanto, eu preciso falar um pouco sobre isso.
a mulher interfere no meio do diálogo, dizendo: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Ela quase corta o assunto. Como? Aqui o texto diz claramente, Jesus, ele persiste em falar com ela, mesmo recebendo uma palavra como essa. Que história é essa do Senhor falar comigo? O Senhor é judeu, eu sou samaritano. Nós não temos ligação alguma, nem para dar água de beber. Irmãos, aqui poderia ser claramente identificado, no mínimo, uma falta de educação. Porque já ouviu aquela fala, não se nega água a ninguém, né? Essa mulher queria. Ela queria negar. Só que ela estava diante do Criador da água. Ela estava diante do Senhor dos Senhores. Ela estava diante do dono de todas as coisas. O assunto dele ali não era água, irmãos, mas era a vida dessa mulher. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos lembrar, não está em questão água para beber, para alimentar, para saciar a sede do corpo. Está em questão a água viva. Está em questão a salvação. O que nós temos de mais precioso a falar com as pessoas é a salvação. E então Jesus rompe com qualquer outra visão humana para expressar os céus a essa mulher. E ele diz: olha, se você soubesse quem fala contigo, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Claramente Jesus dizendo: você me nega esta água para o corpo, mas eu não negarei, se você quiser, a água viva. Água viva, como assim? Entenda, você sabe que hoje nós temos um entendimento de fé aonde não podemos passar uma só luta. Parece que o entendimento de andar com Deus é não ter problemas, ao ponto de que a oração do Pai Nosso parece que não é percebida por nós na sua profundidade. A oração do Pai Nosso fala sobre as muitas necessidades de uma pessoa. Todo crente precisa orar pelo pão para comer. Isso nos dá entendimento de que pode haver luta nesta área. Senão, Jesus não teria ensinado para pedir por isso. O texto também diz para livramento do mal e que o Senhor não deixe que a pessoa caia em tentação, dando a entender que ele poderá passar por aflições, apertos e situações como aquela no deserto que Jesus passou. Meus irmãos, a caminhada cristã, ela será em muitos momentos um momento difícil, mas quem bebeu da água viva tem o seu espírito saciado. E o espírito do homem é de onde procede todas as coisas. O seu coração é de onde procede todas as coisas. E o texto da palavra diz, veja, leia mais uma vez o verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando do efeito da água que vem do Senhor. Ela sacia o espírito. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Note aí, se fará nele uma fonte de água. Entenda bem, quando você pega um copo de água e você bebe, você tem um copo só, a sua visão está ali naquele copo. Aquele copo na sua mão, ele jamais lhe dará o entendimento de que, ao beber, você nunca mais precisará daquele copo, nunca mais precisará da água que acabou de beber. Normalmente, quando você recebe um pouco de água, e essa água é pouca para a sua necessidade, você está com muita sede, e o copo é pequeno, você logo pensa, meu Deus, vou beber essa água, mas é pouco ainda, eu preciso de mais. Entenda aqui, isso é o normal do ser humano. Porém, a única dose, a única porção de água vinda do Senhor gera um efeito
contrário ao normal da água para o corpo. Todo aquele que bebe água para saciar a sede do corpo voltará a tomar dela. Sempre precisará de uma fonte externa. Mas aqueles que beberem da água da vida, da água viva, do seu interior se parar nele uma fonte de água. O texto está dizendo que essa pessoa passará a ser uma pessoa que vai produzir o que recebeu, no sentido de que o pouco que recebeu gerará nela um manancial, e esse manancial, meus irmãos, ele pode ser visto na conduta dos discípulos. Quando Jesus declarou a respeito de Paulo, que quando na conversão Ananias questionou, mas este homem tem feito muitos males à igreja. O Senhor disse a Ananias, este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O que significa esta fala de Jesus? Significa que ele teria nele uma capacidade de sofrer, ou seja, passar por toda a adversidade para realizar a obra do nome do Senhor, a missão que Deus lhe daria. Meus irmãos, para fazer isso somente com a capacidade extraordinária. Por quê? Paulo recebeu várias vezes açoite de 40 chibatadas. Aliás, quando ele vai citar isso, ele diz 40 menos 1. O que significa isso? Havia na época um cálculo para não matar as pessoas que deveriam ser açoitadas. Elas deveriam ser açoitadas uma vez por dia, e o número de 40 chibatadas era o limite. Se essa pessoa ainda estivesse sentenciada a mais açoites, deveria ser no outro dia, e 40 chibatadas. No caso de Paulo, eles, quando chegavam na de número 39, paravam. E se você for estudar o texto um pouco, você vai descobrir que eles paravam para não completar as 40. E o texto dá a entender que provavelmente no mesmo dia, Paulo era açoitado de novo. E aí eu digo para você, hoje em dia, com o cristianismo que se vê em muitos lugares, e que Deus tenha misericórdia que não seja a sua situação, a pessoa não pode passar uma dificuldade sequer. Uma. Quanto mais ser despido em praça pública e receber 39 chibatadas e no mesmo dia apanhar de novo porque estava pregando o evangelho. Meus irmãos, só tendo uma fonte de água viva no interior. Só. O que nos leva a suportar as adversidades, os maus tratos, as situações. E eu não estou falando, irmãos, de pessoas que vivem somente para si mesmas e têm seus problemas em sua vida, unicamente em sua vida. Eu não estou falando disso. Entenda bem, quando a Bíblia diz, eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome, ela está dizendo que quando uma pessoa recebe a missão, que no caso qual é a grande missão de todo crente? Pregar o evangelho da graça. E vivê-lo, automaticamente já está subentendido, ele vive e prega. E haverá muitas dificuldades para isso, haverá muitos empecilhos. Como nós mesmos sabemos agora, por exemplo, você imagina a situação lá no Afeganistão, onde de repente, durante cerca de 20 anos, houve liberdade para pregar o evangelho comparado ao que era no passado. Imagine os missionários que já tinham estabelecido suas vidas. Imagine eles que estavam tranquilos, de repente, no espaço de tempo de menos de um ano, uma reviravolta acontece e eles ficam
para trás. Nós não sabemos ao certo, mas já sabemos sim. Não sabemos com certeza, mas sabemos que grande tem sido a perseguição para com os cristãos, e eu particularmente acredito que vários já estão mortos, já foram mortos. E, no mínimo, açoitados. Aliás, irmãos, no Afeganistão até hoje há o açoite com vara. Até hoje. Até hoje é feito o açoite com vara. Eu só não tenho informação se ainda é seguida as 40 chibatadas, mas é sim feito até hoje. Então eu quero deixar claro, irmãos, nós que vivemos nessa nação abençoada, onde não enfrentamos problema algum para pregar o Evangelho, no máximo alguma cara feia, algum repúdio, alguma coisa que é nada comparado ao que é apanhar ou até mesmo morrer pelo nome do Senhor. Eu quero dizer para você que você precisa questionar a sua fé. Se você, na sua vida, você não consegue ter este gás, esse ânimo que a água viva traz para a sua vida. Veja bem, se o texto diz, e o texto diz isso, observe, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui é uma sede espiritual que Jesus está falando. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. O texto termina, que jorre para a vida eterna. Ou seja, essa experiência conecta você com a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é uma completude na vida dessa pessoa. Ela tem a vida completa. Ela pode ter sede do corpo, água para o corpo. Ela pode ter a necessidade de pão para comer. Ela pode estar sendo açoitada, perseguida e até sentenciada à morte. Mas o seu interior está saciado, pois ele não está mais vazio. Ele foi preenchido. Ele foi preenchido. Você sabe, quando uma pessoa sente vontade de tomar água, ela já está com necessidade no corpo de forma extrema. Se ela sentir a garganta seca, então, ela já precisa urgentemente de água. Entenda bem o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que essa pessoa que recebeu o impacto da água viva, ela passará a ser uma pessoa completa, porque ela se tornou fonte. Ela não é mais necessidade, ela não é mais um vazio, ela está preenchida e ela passa agora a ter em abundância o que recebeu. Então a vida cristã precisa ser algo que a pessoa, ela pode até declarar, meus irmãos, o que Abacuque disse, conforme lemos hoje no início para a oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as plantas não deem o seu fruto, ainda que não haja gado, o gado não venha produzir nada, não haja leite, não haja nada que eu possa dizer, aqui eu vou viver. Todavia, eu me alegrarei no meu Senhor, que é o meu Salvador. E eu digo a você, nós precisamos da restauração, da alegria da salvação. Aliás, o próprio Davi declara no Salmo 51, pedindo que Deus restaure a alegria da salvação. Meu irmão, hoje em dia você serve a Deus, mas como é que está a sua vida? Eu digo, meu irmão, só luta, só luta. Mas e a salvação? Aí parece que a salvação não é nada. Não é nada. Quero lembrar os irmãos que a salvação é a maior dádiva que uma pessoa pode receber. Você se tornou filho de Deus. Foi-lhe dado uma nova natureza. Um novo coração foi lhe dado. No Antigo Testamento eles só ouviram o que seria feito. Você recebeu o que foi dito. Então, nós precisamos disso. Se você não tem essa convicção de completude,
essa sensação clara de que sua vida está preenchida em Deus, ao ponto de que pode lhe faltar coisas para o corpo, para a vida humana, mas no Espírito você está abençoado com a graça do Senhor. Então, a mulher, não entendendo, o texto diz no verso 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ela entendeu, irmãos, o que Jesus estava dizendo? Ela entendeu? Não entendeu. Ela continua no entendimento da água do poço. Isso aqui é para a gente ficar humilde, né? E eu para ficar cada dia mais tranquilo, porque quantas vezes, né? Eu me lembro, irmãos, de tantas coisas que eu já ensinei, e coisas que eu, ao ensinar para alguém, eu achava que a pessoa sabia, mas a pessoa não entendia. No discipulado, né, por exemplo, nós temos tantas experiências, e eu tenho que me lembrar bastante, e eu digo a você que eu estou sendo tratado nisso. Eu, às vezes, penso, durante muito tempo, aliás, eu pensava assim, tudo que eu falo no púlpito, as pessoas receberam. E não é verdade, não é verdade isso. Como assim? Na prática, não é verdade. As pessoas, elas podem cair na armadilha, preste atenção, porque isso pode estar acontecendo com você agora. Ela está tão fissurada no que ela está vivendo, que ela entra na igreja esperando ouvir uma resolução naquela área. Isso é um erro. Isso é um erro. Deixa eu deixar claro para você. Se você fizer um estudo bíblico sobre isso que eu vou falar agora, você vai ficar maravilhado. A maior parte das pessoas que encontraram com um profeta, com Jesus, com o apóstolo Paulo, com qualquer homem de Deus, não receberam aquilo que queriam ou que precisavam de forma humana. A maior parte recebeu uma palavra contrária, mas que, quando observada e cumprida, trouxe grande alegria para a pessoa. Aí nós poderíamos listar aqui uma multidão delas, né? Caso de Elias, tem uma porção de experiências dessas. Não, mas isso assim, não, é desse jeito. Não, é dessa forma. Faça isso. Eliseu, então, aí você vai ter em dobro, né? Assim, desse... Não é nada disso, é dessa forma. Quantas experiências as pessoas vinham para Jesus de uma forma, e aquilo que ela queria, aquilo que ela pensava, não foi resolvido. E aí, qual é a conclusão disso? Um exemplo claro aí que você deve lembrar. 2 irmãos estavam com a disputa sobre bens e um deles pede para Jesus, Senhor, fala com meu irmão que me reparta comigo a herança. Jesus fez alguma coisa em prol daquele rapaz? Não. Fez não, meu irmão. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas que vieram atrás de algo. A Maria e os irmãos de Jesus foram buscá-lo, foram encontrá-lo, mandou falar que estava lá fora, e aí alguém chega perto de Jesus e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus diz o quê? Minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, aquilo que as pessoas querem diante de Deus, a maior parte das vezes não é satisfeito. Aí você imagina? Uma pessoa entra fissurada, que ela tem um problema financeiro, ela precisa de uma bênção, e o pastor ainda não chamou à frente. Aqueles que estão precisando de um milagre, ele não fez essa oração hoje. E aí, na hora da pregação, o assunto não é água para o corpo, é a água para o espírito. Pior pregação da semana e do mês, do ano para essa pessoa. Por quê? Porque ela quer a resolução naquilo que ela entende que é importante.
Meus irmãos, quando buscamos a Deus, precisamos estar abertos ao que Ele quer falar conosco, não o que nós queremos falar com Ele. E, infelizmente, nós nos sentimos tão importantes, mas tão importantes, que não perguntamos para Deus o que Ele quer falar conosco. Queremos falar do começo ao fim. O que você falaria com Deus se você tivesse 5 minutos para falar com Ele o que você quisesse? Quais as situações espirituais que você falaria? E quantas materiais você falaria? Eu estou falando isso, irmãos, me unindo a você nessa pequenez aí. Eu estou falando, me unindo a você, porque eu não sou diferente, eu estou sujeito a ficar com a minha cabeça rodando no sentido quanto à obediência, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero chamar a sua atenção de que essa mulher, Jesus está falando sobre algo para o espírito dela. Jesus está falando de vida eterna e ela está pensando na água do poço. Meu irmão, em nome de Jesus, a resolução para o que haver de vestir, o que haver de comer e beber, se dá completamente quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, se o seu coração está cheio com tantas coisas, tenha cuidado, porque talvez você está buscando o que há vez de comer, beber e vestir em primeiro lugar. E isso está mascarado pelo entendimento de que você tem que pagar suas contas. Meu irmão, quem paga as suas contas é o Senhor por meio da bênção. Quem paga as suas contas, quem conduz a sua vida é o Senhor, e Ele te chamou para uma coisa muito maior e melhor do que pagar contas. Isso aí Ele te dá de quebra. Ele te dá de quebra. As bênçãos maravilhosas é você ser cheio do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito, ter convicção de fé, ter a fonte que jorra do seu interior. Isso é que é bênção genuína e que o Senhor quer que os seus olhos estejam nela. Nós estamos fadados, irmãos, a sermos como esta mulher. Está diante do dono de todas as coisas e não percebe o que está acontecendo. E então, no verso 16, Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta aqui. Eu quero deixar claro e aí eu encerro. Olha só, essa mulher disse, eu quero dessa água, me dê essa água. Ela fala uma parte correta, porque ela diz, eu quero dessa água. A parte errada é que ela entendia que ela tomaria dessa água e não voltaria mais àquele poço, não precisaria mais. Mas ela profere a fala, dai-me dessa água. E o texto bíblico diz que Jesus diz, vai, chama teu marido. Claro que Jesus sabia que ela não tinha. Essa mulher poderia ter dito, não vou falar nada com ele. Ele não tem nada a ver com a minha vida. E então daria uma resposta qualquer. Mas ela responde, não tenho marido. Verso 17, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher recebe a revelação de sua vida, e o verso 19 diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O texto diz que Jesus, para dar da água, ele toca na estrutura de vida da pessoa. Ele não declara, você já teve 5 maridos, não é? E o relacionamento que você tem agora, esse homem não é seu. Ele não faz assim.
ele deixa que ela assuma a sua conduta. Irmãos, isso aqui é um tapa na cara de todo aquele que prega ou vive um evangelho que está desconectado da responsabilidade do arrependimento. A água viva é dada para pessoas que reconhecem seus pecados. A água viva, que está nas mãos de Deus, ela só é ministrada na vida de quem reconhece sua estrutura. Então, meu irmão, você que quando alguém pergunta, vai bem? Vai bem. Quando na verdade você era para estar chorando. Como são suas orações? O que é que você diz para Deus? Quando que você tem um momento a sós com o Senhor, e você, naquele momento, você se rasga diante de Deus. Estou usando as palavras do profeta Joel, onde o Senhor sempre almejou de Israel que eles rasgassem não as vestes, mas o coração. Quando as vestes eram rasgadas, era uma declaração: nada me importa a minha aparência física, me importa buscar o Senhor. Então, quando o Senhor disse, rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração, Ele estava dizendo, falem com profundidade o que acontece aí dentro. Fale com profundidade que você tem raiva, que você tem ódio, que você não perdoa, que você é coração duro, que você sabe as suas mazelas. E se lança então diante de Deus, que a todos abençoa. Meus irmãos, está aqui a visão do apóstolo João. João viu o Filho de Deus, que não só esteve com a mulher excluída, mas revelou a ela a profundidade do reino. Você sabe, você conhece o texto, essa mulher se torna a primeira missionária ali naquela localidade. Ela sai e chega nos seus e diz, olha, venham e vejam se este homem não é o Salvador. Pois ele tem dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aquela mulher, ela assume diante das pessoas os seus pecados que lhe fora revelado pelo Senhor. Jesus conhecia os seus pecados. E essa mulher causou um efeito, um impacto. Um número de pessoas vêm e ficam com Jesus. O versículo, bem no final, diz assim, o verso 40, acompanhe. Aproximando-se dele os samaritanos, as pessoas que chegaram, né? Vamos ler o verso 39 também. Muitos dos samaritanos daquela cidade chegaram, creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Continuando, verso 40. Aproximando-se dele, os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, mas agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos, repita, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Observe aqui em nome de Jesus, e isso enche o nosso coração, meu Deus. Qual é o assunto que levou essas pessoas a crerem? Havia uma pecadora que foi recebida e nela se manifestou o reino. É aqui, irmãos, que há a grande obra de Deus. A grande obra de Deus é arrancar os pecadores dos seus pecados. A grande obra de Deus é essa. E essas pessoas
ficaram maravilhadas ao ver a conversão dessa mulher. Ela não teve receio de assumir os seus pecados. E ela assume, e ela vai buscar as outras pessoas, e essas pessoas pedem para Jesus ficar com eles. Jesus fica com eles 2 dias. E eles declaram: já não é mais pelo teu dito, mas é pelas palavras que nós ouvimos. Nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu Deus, o Salvador do mundo. Mundo aqui é pecadores. Mundo aqui, irmãos, não é o globo terrestre, não é a terra, lugar da habitação dos homens. Mundo aqui no grego é os pecadores. Ele veio e achou os que se haviam perdido. Os que estavam no pecado foram achados. Por isso, irmãos, não há outra conduta. Não existe evangelho sem arrependimento de pecado. Não existe vida com Deus sem deixar claro: todos nós éramos perdidos. E Ele nos salvou. Ele nos salvou. Que no seu coração, meu irmão, você tenha recebido a maior dádiva material nessa terra. Mas que sempre você se lembre de onde você foi tirado. Do lamaçal do pecado. E Ele, que é cheio de graça, arrancou você de lá por meio do seu amor. A obra de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Fique de pé no seu lugar nessa hora, com a cabeça prostrada diante de Deus, o coração derramado, e vamos buscar a sua face. Nós estamos vendo a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, que ao sairmos daqui, Senhor, possamos ser instrumento nas Tuas mãos como a mulher samaritana. Que ao sairmos daqui, Senhor, tenhamos um coração rasgado diante de Ti. Meu Pai, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe das nossas mazelas, dos problemas, das áreas que nós precisamos ser transformados, que não somos ainda. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crer em Ti. Olha para nós, Senhor, e aqueles que o Senhor sabe ainda não beberam da água viva, ainda não têm no seu interior uma fonte. Meu Pai, ajude essa pessoa a entender a fé. E enche o seu coração de sede, sede da Tua presença, sede de receber de Ti a revelação. Meu Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, de acharmos que sabemos, e acharmos, Senhor, que o que nós precisamos é pão para o corpo, é o que beber, o que vestir. Meu Pai, tenha misericórdia. E enche o nosso coração com o reino de Deus e a sua justiça.